Pensa rápido. Quando o assunto é recuperação de dependência, qual a primeira imagem que vem na cabeça? Provavelmente a luta contra uma doença, certo? Mas e se o foco estiver todo no lugar errado? Hoje, a gente vai explorar uma ideia bem radical, que vem da epistemologia de Pericles Zimmermann. A ideia é a seguinte: para entender a recuperação, a gente precisa parar de olhar para o problema e finalmente começar a estudar a solução. Então, o nosso roteiro de hoje é simples. Primeiro, a gente vai entender por que, historicamente, o foco foi sempre na doença. Depois, vamos mergulhar de cabeça nessa mudança de perspectiva, olhando para a solução. E, por fim, vamos dar um novo significado para duas palavras que todo mundo acha que entende, mas que aqui são a chave de tudo: abstinência e sobriedade. Beleza, então vamos começar. Para a gente entender essa nova proposta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como a sociedade sempre olhou e estudou a dependência até hoje. É isso mesmo. Por muito tempo, todo o foco científico, social, até dentro das famílias, foi inteirinho na patologia, na adicção. O esforço todo era para tentar entender o que estava errado, por que estava errado e como a doença se manifestava. O papo era sempre sobre o problema. E olha, não foi pouca gente estudando isso não. Um monte de áreas diferentes, como a gente vê aqui, olharam para a dependência de todos os ângulos que se pode imaginar. A medicina olhava a biologia, o direito se preocupava com a questão legal, a psicologia focava no indivíduo. O resultado? Uma visão super completa, mas sempre centrada no problema. E essa abordagem toda tem até nome, sabia? É o chamado modelo DDD. A sigla já diz tudo: doente, doença, dependência. Esse modelo acaba prendendo a conversa na patologia, naquilo que deu errado. Mas será que essa é a única maneira de enxergar as coisas? Agora sim, a gente vai explorar a ideia central, a grande virada de chave desse trabalho. É aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. Essa pergunta muda tudo. E se, em vez de ficar dissecando a doença sem parar, a gente começasse a estudar a cura? E se a solução não estiver em entender o adicto, mas sim em entender quem conseguiu parar e se manter bem? O próprio autor, o Pericles Zimmermann, deixa o objetivo bem claro. A proposta da abstemiologia é exatamente essa: virar a mesa, mudar o paradigma. É parar de ficar cavando o passado e as causas e começar a focar na construção de um futuro de sobriedade. A diferença fica gritante quando a gente coloca um do lado do outro. O modelo antigo, o DD, só olhava para a doença, para o adicto, para as causas. Já o modelo novo, o AAS, que significa abstêmio, abstinência, sobriedade, ele vira o jogo completamente. O foco agora é na solução, na pessoa que está em abstinência e no processo que leva à interrupção do uso. Certo. Com esse novo modelo em mente, a gente precisa de um vocabulário novo, mais forte. E vamos começar com uma palavra que todo mundo acha que sabe o que é, mas que aqui ganha uma dimensão totalmente nova: abstinência. Então, o ponto crucial é esse: a abstinência não é só a ausência de alguma coisa, não é um vazio, é um processo ativo, consciente e de longo prazo. É sobre ter método, ter um objetivo claro de retomar as rédeas da própria vida e, mais que isso, de evoluir como pessoa. E essa aqui é talvez a distinção mais importante de todas. Simplesmente parar de usar algo sem ter por trás todo esse processo consciente de reconstrução de vida não se encaixa nessa definição mais técnica, mais profunda de abstinência. Ok, então se abstinência é o processo, o que diabos é a sobriedade? É a mesma coisa? A resposta curta e grossa é não. São conceitos que andam juntos, mas são bem diferentes. Vamos ver por quê? A sobriedade, por outro lado, é um resultado, é um estado de ser, uma qualidade que nasce de escolhas conscientes. Presta atenção nas palavras: equilíbrio, temperança, lucidez. É quase como uma filosofia de autogestão, sabe? De moderação consciente. E para essa diferença ficar cristalina, a fonte traz uma analogia com o futebol que é simplesmente perfeita. Pensa assim: o gol é a sobriedade. É um objetivo pontual, uma vitória do dia. Mas o campeonato é a abstinência. É o processo longo, consistente, que exige tática e esforço contínuo para ser vencido. E essa dificuldade de definir sobriedade, olha, não é de hoje não. É fascinante ver que mais de 2000 anos atrás, Platão já mostrava Sócrates nesse mesmo debate. Ele ia derrubando uma definição atrás da outra. Ah, é calma. Não, porque aprender exige rapidez. É modéstia.
Não, porque às vezes a modéstia atrapalha. No final, nem o próprio Sócrates chegou a uma resposta definitiva. Isso só mostra o tamanho do desafio. Certo, agora vamos juntar todas as peças e ver como esses dois conceitos, abstinência e sobriedade, se diferenciam e se conectam na prática no dia a dia da recuperação. Para facilitar a nossa vida, a abstemiologia propõe esse modelo visual, com 4 estados bem definidos. O adicto é quem usa. O ébrio é quem usou nas últimas 24 horas. O sóbrio é quem não usou nas últimas 24 horas. E o abstêmio, bom, o abstêmio é uma outra história bem mais complexa. Aqui a diferença fica nítida. Ser sóbrio tem uma definição bem simples, baseada no relógio. Não usou nas últimas 24 horas. Ponto. Agora, para ser considerado abstêmio, o buraco é bem mais embaixo. A pessoa precisa atender a uma série de critérios éticos, racionais, de tempo e até espirituais, que vão muito além de só não ter usado a substância. E aqui, tudo se encaixa perfeitamente. De um lado, temos a abstinência. Ela é o processo, o compromisso de longo prazo, a habilidade que se desenvolve para uma transformação de vida completa. Do outro, a sobriedade. Ela é o resultado, o estado de curto prazo, a qualidade que ajuda a resolver um problema pontual. É só lembrar, uma é o campeonato, a outra é o gol. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta provocadora que esse material todo nos faz pensar. Será que a sobriedade pode ser uma jornada fractal, onde cada pequena parte, cada dia, reflete a complexidade do todo? É uma ideia que nos mostra o quão profundo esse novo campo de estudo pode ser, mudando de vez a conversa da doença para a ciência da recuperação.